Olá, sejam bem-vindos a mais um Devocional em Lucas. E dando continuidade aos devocionais, hoje nós leremos Lucas capítulo 9, versículos 26 e 27, que diz assim: Se alguém se envergonhar de mim e das minhas palavras, o Filho do Homem se envergonhará dele, quando vier em sua glória e na glória do Pai e dos santos anjos. Garanto-lhes que alguns que aqui se acham, de modo nenhum experimentarão a morte antes de verem o reino de Deus. Nessa continuidade de ensinamentos que Jesus ele está dando para todos aqueles que estão ouvindo ele, como a gente viu nos devocionais anteriores, ele vai falar a respeito da questão de algum homem se envergonhar dos seus ensinamentos aqui. Que esse homem que se envergonhasse dos ensinamentos de Jesus, ele teria a mesma resposta da parte de Jesus quando ele viesse, né, na glória do Pai e dos santos anjos. Então Jesus ele trataria da mesma forma aqueles que se envergonhassem de seu nome, sejam quais os motivos fossem, né? Questão de perseguição e tudo mais. Essas pessoas que se envergonhassem do nome e dos ensinamentos de Cristo teriam o mesmo destino ao qual elas deram a Jesus, por assim dizer. E o versículo 27, ele pode parecer um problema em uma vista inicial. Por quê? Quando Jesus fala sobre reino de Deus, aqui, antes que as pessoas, algumas das pessoas que estavam lá, não experimentariam a morte antes de ver o reino de Deus, uma leitura inicial pode nos levar a pensar que ele está falando da segunda vinda dele, né? E, consequentemente, se ele estivesse falando da segunda vinda dele, ele estaria errado, porque todos os apóstolos morreram e ninguém presenciou a sua segunda vinda, por assim dizer, porque Jesus ainda não veio a segunda vez. Mas não faz muito sentido quando a gente olha de uma forma mais atenciosa, com mais atenção ao texto, não faz muito sentido pensar que Jesus está se referindo à sua segunda vinda. Por quê? Primeiro, porque a forma como ele diz, né? Alguns que aqui se acham, de modo nenhum experimentarão a morte antes de verem o reino de Deus, parece sugerir que as pessoas, algumas das pessoas que estavam lá, não experimentariam a morte antes de ver o reino de Deus e, consequentemente, então, experimentariam a morte depois de verem o reino de Deus. Se elas experimentariam a morte depois de verem o reino de Deus, não pode ser a segunda vinda, onde não vai haver mais morte, por assim dizer. Então, Jesus ele não está falando da sua segunda vinda e, consequentemente, então ele não está errado na sua precisão, no que ele disse, né? Do que ele está falando, então? São várias as hipóteses possíveis aqui sobre o que Jesus está falando sobre ver o reino de Deus nesse momento. Jesus pode estar falando, por exemplo, da transfiguração, que vai acontecer na próxima passagem, né? Aproximadamente 8 dias depois, e aí cita a transfiguração, que a gente vai ver no devocional que vem, né? Mas é o momento em que Jesus conversa com Moisés e Elias, junto de alguns dos seus discípulos, né? Ele pode estar falando da transfiguração, ele pode estar falando da sua ressurreição e ascensão, ele pode estar falando da descida do Espírito Santo, ou mesmo de ver o reino de Deus como juízo, e aí ele poderia estar falando disso também, a destruição de Jerusalém, que acontece em 70 depois de Cristo. Ele pode estar falando de qualquer um desses eventos. A gente não consegue, por assim dizer, bater o martelo 100%, porque é um texto que Jesus não deixa claro. Mas ele com certeza não está falando da sua segunda vinda, uma vez que, se eles não experimentariam a morte, se eles não experimentariam a morte antes de verem o reino de Deus, isso parece envolver que depois de verem o reino de Deus, eles experimentariam. Então não pode ser a segunda vinda. Consequentemente, Jesus ele não se enganou aqui, né? E essa é a reflexão que eu deixo hoje, né? Jesus ele não se engana nas suas palavras, ele não tem engano em seu coração. Ele não tem nenhum tipo de falta de sabedoria ou coisa do tipo. Se Jesus falou alguma coisa,
nós podemos confiar que aquilo é verdade, nós podemos confiar nas palavras de Jesus, que falou sobre tantas promessas maravilhosas, falou sobre tantas coisas maravilhosas que aconteceriam. A gente pode confiar 100% naquele que um dia nos salvou. Esse é parte do que eu queria deixar para vocês no devocional de hoje. Deus abençoe e até o próximo devocional.